Coaching da Criatividade, episódio 67. O que tem a ver produtividade com criatividade e criatividade? Eu fiz algumas pesquisas na internet, busquei no Google, sobre esses dois grandes temas, criatividade e produtividade. O que eu encontrei foi o seguinte: uma incompatibilidade, ou seja, os autores, todo mundo que eu consultei, de alguma maneira, entende que criatividade e produtividade não funcionam juntos. Eles funcionam em momentos diferentes. Pode ser que uma pessoa ou um conjunto de pessoas tenha as duas características. Mas sempre que se fala nisso, se pensa que tem um horário específico para produtividade, um horário específico para criatividade, e que quando você está sendo criativo, provavelmente você não está sendo produtivo, e quando você está sendo produtivo, provavelmente você não está sendo criativo. Continuei a pesquisa e percebi nos grandes autores da humanidade, autores de projetos, criações, ideias, livros, música, que aqueles que fizeram coisas incríveis, começando lá por Charles Darwin, faziam muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eles produziam e criavam o tempo todo. É como se a mente esteja ocupada todo o tempo, funcionando. E parece que isso funciona como uma retroalimentação. Uma coisa acaba promovendo a outra. E eu vou contar para vocês como que eu funciono com relação à produtividade e criatividade. Vocês já devem ter percebido que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo também. Não que eu me compare a esses grandes nomes, né, como Darwin, Einstein e Galileu Galilei e muitos outros que, além de produzir, criaram praticamente o tempo todo. Mas eu funciono de maneira parecida com as minhas criações. Eu tenho aqui as minhas formas, eu já dividi alguma delas, e eu vou contar para vocês que num passado não tão distante, eu realmente me atrapalhava um pouco com essa coisa de produzir, de render durante o dia e de dar asas à minha criatividade e fazer com que as coisas acontecessem. E eu percebi que era possível fazer as duas coisas. Eu não conseguia, e eu fui percebendo ao longo da minha jornada, através do uso de algumas técnicas, algumas ferramentas que me permitiram ajustar disso. Uma das ferramentas, eu já falei sobre elas com vocês aqui, na verdade não é uma ferramenta, é uma estratégia, a estratégia de pedras grandes, que é uma estratégia de organização do tempo, do uso do tempo, na verdade, né? Não do tempo, mas do uso dele. Então, essa estratégia, ela me ajudou a selecionar aqui o que eu efetivamente preciso fazer para que eu vá ao encontro do meu sonho, dos meus objetivos. Outras estratégias e ferramentas também me ajudam. Boa parte da minha vida, as ideias que passavam pela minha cabeça, ou até mesmo as soluções criativas, elas ficavam perdidas, elas se perdiam. Hoje eu utilizo um aplicativo que vocês devem conhecer, um aplicativo de Kanban, que é uma forma de organização de projetos, de como você organizar as suas ideias de forma a executá-las ou torná-las reais, ou ao menos transformá-la em um projeto, ou um plano de ações ou coisa parecida. Então eu utilizo uma ferramenta que é o Trello, que eu considero assim fantástica. Eu inclusive tenho a versão paga do Trello, eu não tenho nenhum acordo com eles para estar falando sobre isso, mas a partir do momento que eu comecei a usar essa ferramenta, eu usava muito bloco de notas, anotava as coisas, mas ficava de maneira desorganizada.
O Trello ele me dá uma série de opções que me permite produzir uma quantidade significativa de coisas e ao mesmo tempo registrar as ideias ou transformar aquela minha produção em algo mais criativo, porque eu tenho uma interação visual, eu tenho toda a questão do design thinking em que eu posso utilizar lá. Bom, mas esse não vem ao caso. O que eu quero contar para vocês é que eu realmente acho que tem muito a ver a produtividade com criatividade. Porque para você produzir mais, você precisa sempre estar num estado de monitoramento da sua produção. Você pode, se você simplesmente age para ser produtivo de maneira repetitiva, você pode estar repetindo o erro. Se você torna a produtividade monitorada ou alcançada pelo seu processo criativo, pela sua confiança, pela sua capacidade criativa, você se permite usar as informações que você vem recebendo da forma que você está produzindo, o que você está rendendo ou não, para modificar esse processo de maneira criativa. E ainda, pensando como Darwin, né, já alguns anos, muitos anos atrás, quando eu consigo me organizar de alguma maneira e consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, e quando eu uso aquela estratégia que eu falei para vocês, depois se vocês quiserem saber mais sobre isso, podem me procurar, a gente pode conversar, fazer uma sessão de coaching ou coisa parecida. Quando eu uso a estratégia das pedras grandes, eu descubro que o tempo começa a sobrar. Então o tempo não deixa de ser um inimigo, ele deixa de ser um inimigo. Ele começa a agir ao seu favor, porque eu acabo tendo tempo. Vou dividir aqui com vocês. Pedras grandes são aquelas coisas que efetivamente são importantes para a minha vida, para os meus sonhos, para me realizar e me tornar feliz. As pedras médias são aquelas que são necessárias fazer, são urgentes em alguns casos, e eu preciso resolver situações e problemas do dia a dia. E as pedras pequenas, coisas circunstanciais, que podem fazer sentido para o meu trabalho, coisas pequenininhas, que ajudam um pouquinho, ou não, ou que simplesmente me fazem dispersar a leitura de uma mensagem. Então, quando eu organizo isso, e quando eu encaixo primeiro as coisas importantes na minha agenda, o resto se encaixa naturalmente e eu consigo fazer muito mais coisas. Inclusive, eu consigo organizar a minha vida para ser mais criativo. Já dividi com vocês aqui também a minha estratégia do dia maravilhoso, né? De separar lá os 10 itens que eu preciso fazer durante o dia, em algum momento. Não precisa ser estático, né? Eu posso mudar isso, fazer uma vez de dia, outra vez de noite. Isso aí vai da cabeça de cada um e da forma de cada um. Então eu já dividi com vocês lá as 10 coisas para transformar o meu dia no meu dia maravilhoso. Se essas coisas estiverem no meu dia, ele fica maravilhoso sempre ou quase sempre. Então eu já dividi, já pontuei isso com vocês. E isso é uma das coisas que me permite ser criativo e produtivo. E lá no meu dia maravilhoso eu tenho as minhas declarações que eu faço na parte da manhã. Lá tem uma prática que eu faço para me automotivar de alguma maneira, para me manter atento ao meu projeto de vida, ao meu sonho, a minha missão e a minha visão. Então eu faço essas declarações. Depois dessas declarações eu tenho lá os meus exercícios físicos. E depois dos exercícios físicos eu faço uma meditação. E a meditação ela permite um certo desdobramento. Esse desdobramento é parecido ou semelhante com as pessoas que acham que criatividade só acontece no momento que você está mais desligado, no momento que você está mais relaxado, no sono, por exemplo. Mas a meditação ela provoca um desdobramento quase tão parecido quanto o sono ou com o momento de relaxamento. Afinal de contas, a meditação funciona para te dar relaxamento em alguns instantes. Ela pode servir para isso. E aí eu descobri que a meditação ela é o start do meu processo criativo. E a partir daí, tudo que eu faço
fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 10 coisas ao mesmo tempo, a criatividade não deixa de existir, eu não deixo de permitir o meu processo criativo acontecer, mesmo que eu tenha que interromper em algum tempo a produção ou fazer ao mesmo tempo. Eu já dividi com vocês aqui que nesse período de pandemia eu aprendi a gostar de lavar prato, né? Já dividi isso com vocês. Na verdade, eu não gosto, não. Lavar prato é tão chato, tão entediante, porque é uma ação tão repetitiva que me faz ter um tempo livre para pensar. Então, enquanto eu estou produzindo lá a lavagem dos pratos, enquanto eu estou fazendo isso, eu estou criando, eu estou pensando coisas. Nos primeiros dias em que eu me habituei a ser o lavador de pratos da casa, eu criei os meus processos. Então eu estava produzindo, lavando prato, e eu criei os processos. Aqui no sítio, eu moro num sítio, e aqui no sítio a água não é uma coisa muito farta. E eu preciso economizar a água de alguma maneira. Então, eu desenvolvi o meu processo de lavar algumas coisas ao mesmo tempo, uma rotina de como fazer isso. E cada vez eu produzo mais e gasto menos água. E cada vez eu penso sobre isso, reflito, ajo de maneira criativa e produzo mais. E como eu consigo produzir muito rápido, eu consigo lavar mais prato e minha cabeça fica mais livre porque aquele processo já está funcionando e aí as ideias vêm e eu vou lá e lanço no Trello. Então, para mim funciona dessa forma. É tudo um grande conjunto e tudo trabalha junto, sim. Criatividade e produtividade, para o Márcio Serbella, tem tudo a ver. Eu não sei se isso faz sentido para você. Mas e aí? Ativa a sua criatividade, responde. O que tem a ver produtividade com criatividade? Responde você, pensa sobre isso. Nós estamos no terceiro grupo do podcast Coaching da Criatividade. Estamos iniciando hoje no episódio 67. Nessa parte a gente foca mais em produtividade e liderança. Amanhã o nosso episódio 68 vai falar sobre liderança. E depois os temas sempre terão algum relacionamento com produtividade e liderança, mas com confiança criativa e criatividade. Eu sou Márcio Serbella, sou coach para empresários. Ah, você já sabe. Coaching fora do normal.